Olá, boa noite. Eu vou apresentar o sistema que foi desenvolvido. Esse é um sistema inteligente de triagem. Essa solução ela utiliza machine learning, inteligência artificial, para, em geral, apoiar a análise clínica através do médico, né, e conseguir passar as informações para o profissional tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente. Então, o objetivo realmente é apoiar nessa análise clínica e ajudar com que o profissional tome as melhores decisões na área da saúde. É, o sistema, a gente conseguiu combinar tantos dados clínicos estruturados e a gente consegue gerar o relatório de uma forma automática. E a partir do momento que a gente preenche todas as informações, a gente consegue ter essa visualização desses dados. Nessa primeira coluna, na configuração da IA, a gente consegue ter as informações do estilo da análise. Então, a gente consegue colocar é, análise cética da questão do educador e o padrão. Nessa segunda coluna, nós temos os dados do paciente, no qual a gente consegue preencher todas as informações do paciente, gênero, é, tanto masculino quanto feminino, que a gente colocou, a idade do paciente, se o paciente tem hipertensão ou alguma doença cardíaca, se o paciente tem histórico de fumo. Então, aqui a gente consegue contemplar todas essas informações. Ou até mesmo se o paciente nunca fumou, a gente consegue ter essa categorização. Além disso, conseguimos colocar o IMC, que é o índice de massa corporal, a gente adiciona essa informação no cálculo da IA para poder retornar as informações, a hemoglobina glicada, a informação, a glicose do sangue, e a gente tem o processamento do diagnóstico também. Além disso, para poder complementar, na terceira coluna, a gente tem aqui o que o sistema fará. Então, ele vai receber todos esses dados estruturados e vai realizar um modelo otimizado, utilizando XGBoost e Random Forest como é, informações que a gente usou para desenvolver toda a aplicação. A geração de textos, quando dá o diagnóstico final, a gente usamos o Gemini, né? O resultado numérico será enviado para um LLM, que é o Gemini, que foi explicada, essa informação também foi explicada agora há pouco. E a gente tem a saída dupla, que é o quê? A gente tem a informação, o relatório técnico para o profissional de saúde. Ele tem todas essas informações listadas para ele e tem a explicação acessível para o paciente, que é para facilitar essa passagem de conhecimento para o paciente, para que o paciente tenha essa visão. E aí o profissional de saúde ele consegue ter é, ficar ter essas informações de uma forma mais clara e resumida para passar para o profissional, para o paciente da melhor maneira. É, aproveitando aqui, já fazendo um exemplo do sistema rodando, então vou preencher a informação do cético, o paciente do sexo feminino, do gênero feminino, idade 45 anos, nunca fumou, o IMC 27,5, hemoglobina 5,80 e a glicose no sangue 120. O botão de processamento, de diagnóstico, onde busca as informações conforme eu expliquei. Então, nesse exemplo, a gente teve uma classificação do tipo positivo, está em atenção, a confiança do modelo, que é a informação, é uma informação bem decisiva, né? A gente está com 100%, o risco calculado alto. Então, um exemplo nesse exemplo específico, a gente tem um relatório técnico. Então, eu vou ler aqui para deixar a informação mais clara. A análise dos dados clínicos do paciente feminino 45 anos, em conjunto com a predição de alto risco para diabetes, com 100% de confiança do modelo, exige uma avaliação crítica e cautelosa. A validação cruzada dos dados bioquímicos. É, este valor se enquadra na faixa de pré-diabetes, de acordo com as diretrizes da American Diabetes Association, a glicose, este valor
de glicose em jejum, ele também se enquadra na faixa de pré-diabetes. Se for uma glicose aleatória, é um valor elevado que merece também atenção. Então, a consistência, ambos os marcadores bioquímicos da hemoglobina e glicose são consistentes entre si, apontando para uma condição de pré-diabetes ou um risco aumentado, e não para um diagnóstico de diabetes franco, com base apenas nesses valores isolados. Aqui a gente tem também a análise do IMC, que classifica o paciente como sobrepeso e explica o motivo, né, e também mostra o quanto esse risco é elevado. As possíveis interferentes e necessidades de repetição de exames. Então, é crucial que sobre o status do jejum, né, se o paciente fez ou não no jejum, as variações do laboratório, os fatores transitórios, essa informação é muito importante também, e as condições que afetam a HbA1c. Logo, a gente colocou a informação também de sugestões de exames confirmatórios, para garantir que o exame foi bem sucedido e que as informações que foram inseridas também tenham um resultado efetivo, né? Repetição de glicose, teste oral de tolerância à glicose, frutosamina. E logo embaixo a gente tem a predição de alto risco, que é mesmo que é a informação definida. Aqui a gente consegue também ter os dados brutos, né, em formato de JSON. E temos aqui a visão do paciente, que é a visão mais humanizada, que passa uma visão menos, entre aspas, técnica para o paciente, mas passa uma visão mais tranquila, mais é, lúcida, né, de uma forma mais transparente, mais tranquila. Então, resumidamente aqui, o paciente cliente, né, indica que é alto risco para diabetes, e é natural ter algumas preocupações. Quero que saiba que estamos aqui para analisar isso com muita calma. É, o, o, o próprio médico consegue, mostrar a importância do resultado, passa as informações do quanto é importante, foi importante o teste, do que foi usado, né? As informações dos exames e os próximos passos para que o paciente consiga realizar as atividades e ir remediando a situação ou até mesmo saná-la, né? E aqui a gente tem um botão de copiar o texto para o prontuário, se o médico quiser jogar em outra ferramenta, para facilitar essa transição. Muito obrigado.